Dúvidas do primeiro ano sobre sociologia. Os contatos secundários são um reforço para o primário ou a extensão dos laços? Vamos lá. A gente tem dois tipos de laços com outras pessoas. Um tipo de laço que é mais emocional, que é mais próximo, que às vezes a gente tem até dependência emocional, né? Como é o caso da família. E ao exemplo dos secundários, onde a gente não tem sempre essa coisa emocional e a dependência é bem menor. Mas ela existe, porque a gente, como ser humano, precisa do outro, né? A gente é um ser social, lembra? Então, o contato secundário, ele não é um reforço para o primário. Ele é um complemento da vida social, tá? Então, a gente tem pessoas que a gente tem um contato mais próximo e pessoas que a gente não tem contato mais próximo. Imagine você na sua sala de aula, onde você tem algumas pessoas que você tem mais proximidade, que você se sente amigo, e existem pessoas que não, que você mal conhece, né? Às vezes tem gente na sala de aula que você nem dá bom dia, né? Mal conversa, não sabe nem da voz da pessoa, porque nunca se comunicou. Então, aí você tem dois tipos de laços, né? Dois tipos de contatos. O primário, que é o primeiro com emoção, e o secundário, que é esse que você passa pelas pessoas todo dia. O porteiro da escola, que a gente dá bom dia, o professor, que a gente só ouve a aula, mas não tem muito contato, mal conversou com ele. Eu, por exemplo, tenho contato secundário com quase todos vocês, já que eu estou no começo do ano e a gente ainda teve esse afastamento, então eu conheço pouquíssimos de vocês para ter algum laço emocional, tá? Então, lembrando, não é só a família que é contato primário, né? Amigos e pessoas muito próximas, onde a gente tem uma relação de emoção, a gente tem ali o contato primário. Exemplos de assimilação e acomodação. Essa pergunta foi bem curiosa. A pessoa queria saber sobre a assimilação, mas não tem como explicar a assimilação sem comparar com a acomodação. Visualize você um grupo de imigrantes. Chega aqui no Brasil por volta de 1820, mais ou menos, num navio lotado de 100 pessoas imigrantes da Itália. Esse grupo de pessoas é muito diverso. Nem todo mundo vai ser assimilado na sociedade brasileira. Vamos explicar o que é isso. Imagine que eles vão trabalhar todos na mesma fazenda, depois parte deles vão fazer parte de uma comunidade específica. Essa comunidade específica, ela vai manter as suas tradições, as suas danças, o seu canto, vai ensinar os filhos a língua mãe, que é a língua do país de origem deles, e aí eles não vão ser assimilados, já que eles mantêm ainda a cultura, né, que é a questão da dança, da música, da língua, do seu povo originário. Então, ali a gente tem uma acomodação. São italianos que se adaptaram ao Brasil, mas não viraram brasileiros. Já vai ter um grupo dessas pessoas que não vai ficar nessa mesma comunidade, que talvez case com pessoas brasileiras e que, mesmo se não casar com pessoas brasileiras, mas vai se adaptando, vai perdendo um pouquinho mais da língua mãe, da língua italiana, vai absorvendo parte da cultura brasileira e seus filhos, muitas vezes seus netos, nem sabem que aquela pessoa foi da Itália. Essa pessoa foi totalmente assimilada na cultura, ou a pessoa assimilou a cultura brasileira. Percebe a diferença? Mas alguma dúvida só é mandar para mim, tá? Então, a acomodação é a pessoa que não se adapta, ela não modifica o seu comportamento, ela mantém o seu comportamento. E a assimilação é quando a pessoa modifica totalmente o seu comportamento, aceita a mudança total. Nem sempre a gente tem facilidade para a assimilação, ok? Os processos sociais, eles foram criados? Algum foi criado a mais? Gente, os processos sociais, eles não foram criados. Eles foram observados, tá? Os sociólogos observam como funciona a sociedade e saem criando esses conceitos. Esses conceitos que a gente trabalhou agora nessa unidade, inclusive de processos sociais, eles são os primeiros conceitos e os mais importantes para a gente compreender como funciona a sociedade. Então, eles não foram criados, eles são observados e nomeados, ok? A comunicação e a interação social são os pontos mais importantes na questão de nossa socialização. Gente, eu concordo com essa pessoa, tá? Porque imagina você, por mais que o contato social primário e secundário tenha sua diferença e sua importância, como é que a gente aprende a viver na sociedade?
Como é que a gente assimila, como é que a gente absorve a cultura da sociedade? Através da comunicação. E quando essa comunicação traz uma alteração no seu comportamento, ou seja, acontece a interação, aí a gente tem a socialização. Então, eu concordo plenamente. A comunicação e a interação são dos pontos mais importantes. Não são os mais, né? Mas são dos pontos mais importantes da socialização, sim. Uma pessoa ficou em dúvida sobre a expressão de McLuhan, quando ele chama de aldeia global. E outra pessoa perguntou o que é aldeia global. Gente, aldeia global é porque a gente está falando hoje de planeta, né? A gente tem hoje a coisa da mundialização, da globalização de tudo. De cultura, de língua, de comportamentos, de música, tudo. Mas a gente ainda se comporta como se a gente fosse um grupo pequeno. É nesse sentido de aldeia global, ok? Eu não sei os grupos específicos de vocês, mas visualizem novamente. A gente está analisando um grupo de pessoas que são da cultura funk hoje no Brasil, né? Não, hip hop, desculpa, do grupo hip hop no Brasil. O hip hop se origina onde? Ele é aqui do Brasil? Ele não é. Então você vê que um grupo pequeno que você conhece, que se comporta como se aquela cultura fosse deles, originária deles, e o comportamento é emocional entre as pessoas, e se fala de uma origem de uma pessoa que está no outro lado do planeta, que fala em outra língua, como se ela fosse do grupo, daquele grupo pequeno, como se ela estivesse ali do lado, como se ela tivesse uma proximidade de contato primário, de contato emocional com ela. Então, você vê aí a ideia de aldeia, só que é global, porque esse contato é no planeta. Não é uma pessoa que você conheceu, cresceu com ela, ou entrou no grupo e conheceu ela na escola, ou se mudou para o bairro dela. Ela continua lá no planeta dela, no país dela, do outro lado do planeta, e influencia esse grupo de cá. Isso não é só no hip hop, é no funk, é no punk, é no rock, no hard rock, e em outros tipos de conceitos que a gente talvez quisesse discutir aqui agora, tá? Então, a ideia da aldeia global de McLuhan está relacionada a isso. A gente tem a globalização, mas os comportamentos ainda são de aldeia, tá? Ainda são de grupo pequeno. Qualquer coisa, só é falar novamente, ok? Professora, já é um fato que os meios de comunicar evoluíram muito. Isso em alguns casos, tipo em casa ou em rodas de amigos, onde se usa muito celular, assim podendo causar afastamento entre as pessoas. Pode ser considerado um grande problema no avanço da comunicação? Olha, não é um problema. Na verdade, assim, a internet, ela é um avanço da comunicação. O que há aí é o mau uso dela, né? Se a gente estivesse analisando fora da pandemia, a gente ia dizer que a internet ela é usada apenas como distração, onde a gente tem um ambiente que tem todo o conhecimento do planeta ali, né? Se você quiser assistir na internet, você, além das aulas dos seus professores, você pode assistir vários vídeos informativos, várias leseiras, você pode entrar em vários aplicativos no aparelho de celular, ou você pode aprender com o seu celular. Hoje a gente está usando a parte do aprender com o celular, né? Então, houve um avanço da comunicação, sim. O problema era o mau uso, né? E a gente está retomando um uso coerente com a informação que a gente tem hoje. Interação social pode se dar entre uma pessoa e um animal, como por exemplo, entre eu e meu cachorro, porque dependendo da situação eu posso influenciar ele ou ele pode me influenciar. Gente, sempre o tempo todo, tá? Na família, você tem interação social, quando você vai crescendo, você influencia seus pais, então há interação social de volta, né? Eles fazem você interagir e você faz eles interagirem. E claro, o animal também. Agora lembre-se, como a sociologia ela estuda os contatos sociais humanos, esse termo ele não se encaixaria, tá? Com certeza deve ter um outro termo quando um adestrador ele está orientando o animal, deve ter uma outra expressão. Mas no sentido do que é a interação social, sim, eu concordo. Toda interação é uma comunicação? Não.
Toda interação é resultado de uma comunicação. Quantas vezes você assiste a televisão e aquilo não influencia seu comportamento? Então, é só comunicação. Se há influenciação no seu comportamento, aí há a interação. A interação social só acontece com o contato primário. Uma das críticas efetuadas por Karl Marx é a divisão de interesses nas lutas de classes. Na opinião da senhora, o que leva o movimento a ser separado em dois ou mais e, por conseguinte, a excluir e oprimir os mesmos? Ó, voltando para o começo, né? Ela não acontece só no primário, tá? A interação social, ela acontece sim no contato social secundário. Por exemplo, se você assiste a televisão e na televisão ela está lhe orientando a ter um comportamento X de higiene e de comportamento social, se você modifica seu comportamento a partir dessa comunicação, houve ali uma interação. Sobre a divisão das lutas sociais. Gente, a gente é dividido sempre, sempre. Não é só com relação às classes sociais que a gente é dividido. Por exemplo, muita gente não tem consciência de qual é a classe que ela pertence, né? Se porque a pessoa tem um salário um pouquinho melhor, acha que ela é classe média alta ou classe alta, quando na verdade o que divide a estrutura social é deter os meios de produção ou não deter os meios de produção. Tá? E muita gente se confunde nisso, e a gente chama isso de falta de consciência de classe, tá? E essa falta de consciência de classe leva à exclusão e à opressão, tá? Porque e como a interação modifica o comportamento dos indivíduos envolvidos? Ela modifica porque quando a gente recebe a informação, a gente analisa ela, a gente avalia ela, e a gente ou se modifica ou não. Então, como a gente é um ser humano racional, essa comunicação, ela, na verdade, não é a interação que modifica, é a comunicação. A modificação é chamada de interação, compreende? Então, sim, acontece a mudança do comportamento. Eu dei o exemplo agora, né? Você assiste a televisão e ela te ensina uma coisa e você analisa e vê que é interessante e você modifica seu comportamento por conta disso, a gente tem ali, sim, um comportamento modificado. Então, houve uma interação. Interação com uma pessoa ou grupo através das redes sociais pode afetar a comunicação fora das redes sociais? Ficou meio confuso. Eu entendi assim, que a comunicação pela rede social, se ela gera uma interação, ela também gera uma mudança na sociedade? Eu vou responder assim, tá? Olha, se a gente recebe uma comunicação pela TV, pela rede social, e aquilo causa na gente uma modificação do comportamento, ela vai alterar, sim, o comportamento social fora da rede, né? Agora, resta saber se a pessoa vai realmente sofrer essa mudança, né? Muita gente não sofre essa mudança. A influenciação também ocorre através da comunicação do rádio, também, rádio, TV, rede social, internet. Até se você lê um material de biologia na Wikipédia, e você, por conta disso, passa a ter um hábito diferente no seu comportamento diário, no que concerne à higiene, você teve, sim, uma influência, né? Você sofreu uma influência ali, tá? A interação pode moldar a sua personalidade e seu estilo de vida? Sim, minha gente. Olha, o comportamento da gente, ele está relacionado a como a sociedade, a cultura que a gente vive, ela influencia a gente. Então, se eu leio, a ideia da escola em si é isso, é essa modificação. A gente trabalha com a leitura, com o vídeo, com a reflexão, para que vocês se conscientizem e se modifiquem a partir desse conhecimento que vocês adquiriram. Então, a comunicação na escola, ela sempre vem em busca de você sofrer uma interação, né? De você sofrer uma influência, uma modificação no seu comportamento. E aí, o que você faz com esse seu comportamento é responsabilidade sua. Agora, mais que nunca, por conta da pandemia, tem um vídeo que foi passado pelo WhatsApp, bem curioso, onde a pessoa bota uma tinta na mão, na palma da mão, e começa a lavar a mão usando essa tinta. Ela está com a luva na mão, né? Bota a tinta e ela vai espalhando, aí vai mostrando que é mais de 20 segundos para lavar a mão.
Não é só esfregar a palma uma na outra, né? Mas entrelaçar os dedos, esfregar pontas dos dedos nas palmas, esfregar a parte superior da palma da mão, né? Das costas da mão, esfregar o dedão, né? O polegar. Então, tem todo um processo que a gente descobre que não sabia lavar a mão corretamente, porque não usava esse processo aí desse videozinho da tinta. Então, você vê aí que essa comunicação, por conta da pandemia, toda ela via internet, hoje tem mudado o nosso estilo de vida e algumas pessoas têm sim mudado, inclusive, a personalidade, tá? Então, aqui a gente fica com o conteúdo de sociologia. Qualquer dúvida, é só perguntar, me procura, ok?